Bom, boa tarde, pessoal. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre os lançamentos que a gente teve na última convenção aqui do Brasil, que foi no finalzinho de outubro, Convenção Inspire 2019. E a gente teve vários lançamentos muito bacanas de produtos que a gente estava esperando já há muito tempo, e eu vou trazer para vocês um pouquinho de informação sobre isso, tá? Então, eu sou Fabi Correia, líder da Doterra Gold. Hoje estou, né? E do Instagram, Fabi_Essential Oils BR. Você consegue também me achar no YouTube, qualquer coisa, tem outros vídeos lá em Fabi Correia, tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, primeiro que eu quero falar é o Kids Collection, né? Que é o nosso kit Kids, que é o kit para crianças. Mas apesar de ser crianças, é importante a gente falar, porque às vezes a gente pensa que é para criança e adulto não deve usar. Isso não é verdade, tá bom, pessoal? Aliás, tem muitos adultos que eles preferem até os óleos do Kit Kids, porque são mais suaves. E isso é uma preferência pessoal mesmo, tá? Não é que um seja melhor do que o outro, mas se você se sente melhor com um, esse é o melhor para você. Então, a gente tem sempre que ter isso em mente, que na aromaterapia não tem certo e errado. Então, a gente pode se surpreender e eventualmente se dar muito bem com os óleos do Kit Kids, tá? Bom, a embalagem é essa embalagem fofíssima, tá? Vem uma necessairezinha, vem esses óleos essenciais, vem umas tampinhas, tá? 6 tampinhas com prendedores que são mosquetões para você poder colocar na, na mochila da criança. O da minha filha tá com ela, por isso que eu não tô aqui com ele para mostrar para vocês. Mas são embalagens bem lúdicas e para a gente saber, dentro da embalagem, no rótulo da embalagem, aqui vocês estão vendo que tem uns desenhozinhos, tá? Esses desenhozinhos, eles nos ajudam a saber se são sinergias que ajudam a criar um senso de harmonia ou calma, se são sinergias que ajudam a proteger ou confortar, ou se são sinergias que ajudam a equilibrar e encorajar a criança, tá? Eles são diluídos para a gente usar de forma segura a partir de 2 anos. Então, se for menos de 2 anos, a gente recomenda que dilua um pouquinho mais, abre o rolon, divide com outro rolon vazio e para você poder ter segurança, tá bom? Na hora do uso, para não dar nenhum tipo de sensibilidade na criança. E limite de idade para cima, até quantos anos? Não tem, porque como eu disse, inclusive alguns adultos gostam muito do Kit Kids, tá? Então vamos falar de cada um dos óleos. A gente tem o Calmer, que é como se fosse um Serenity, tá? Do Kit Kids, é esse mais roxinho. Ele é um Serenity do Kit Kids, ele acalma, então você pode passar nos pés, na planta dos pés, nos punhos, tá bom? São pontos excelentes para você passar o Calmer, por exemplo, antes de dormir, ou se a criança está muito agitada em algum momento, ou você vai ver que a gente vai conjugar, então eu coloco aqui um exemplozinho de que a gente vai usar ele conjugado com outros 2 para uma criança, por exemplo, que tem TDAH, ou você vai conjugar com outros 2, por exemplo, para criança que tem terror noturno na hora de dormir, tá? São exemplos de como que a gente usa os óleos do Kit Kids para a gente conseguir harmonizar, tá bom? O Thinker é esse mais amarelinho aqui, tá? Ele é uma espécie de Intune do Kids. Quem conhece as sinergias americanas, o Intune é um blend de foco e concentração. Ele é muito indicado para adultos que tenham déficit de atenção, né? Então, você tem o Thinker no Kit Kids, que é um análogo ao Intune, e aí ele já vem pronto para crianças a partir de 2 anos. E você pode passar na nuca ou nas têmporas, né? Quando a criança vai fazer uma atividade de terapia, ou quando a criança vai estudar, uma criança mais velha, está fazendo dever de casa, ou está indo para a escola, e você, como tem essa tampinha aqui, você pode até instruir a criança. A gente tem que empoderar os nossos filhos, né? Eu explico muita coisa para minha filha e ela mesma, às vezes, já pega o olhinho dela, já usa, e isso aqui é feito para isso, para ele poder levar com ele e passar na medida que ele sinta necessidade, tá? Temos o Brave, que é para dar coragem, como o próprio nome diz, vai dar bravura para a criança, é esse mais laranjinha, tá? Ele é mais laranjinha. E aí ele é bom para ser passado na barriga,
ali no meu plexo solar, por exemplo, para me dar coragem, tá? E na sola dos pés é um indicado, tá bom? E quando você sentir necessidade, ou por exemplo, à noite, se for uma criança que tem terror noturno, aliado, e eu botei thinker aqui, não é thinker não, desculpa, gente, é steady. Ao steady e ao brave, tá? Não é thinker aqui não. Porque o steady é o quê? É o balance, é o nosso balance do Kit Kids. Ele traz equilíbrio emocional para as crianças e ele é excelente para ser passado no pescoço, por exemplo, tá? Então, quando eu alio o steady com o brave e o calmer, eu tenho uma excelente composição para crianças que têm terror noturno. Quando eu tenho o steady com o thinker e o calmer, eu tenho uma excelente composição para crianças que têm hiperatividade, tá? O Stronger, ele é tipo o On Guard do Kit Kids. Então, ele é para o sistema imunológico. E eu posso passar na nuca, ao longo da coluna, como eu digo sempre, para passar o On Guard, ou na sola dos pés. Agora, eu quero fazer só um parênteses aqui, né? Porque aqui no Rio, pelo menos, tem um tipo tem uma linha de homeopatia, que é a homeopatia FAO, que ela restringe bastante o uso de alguns dos nossos óleos essenciais, algumas das nossas sinergias, porque eles não podem ter contato com nada que tenha eucalipto, melaleuca, peppermint. Então, tem vários óleos nossos que eles não podem usar, e inclusive o On Guard. E aí conheço várias mães que são loucas para usar o On Guard nos filhos, mas como fazem FAO com os filhos, não podem usar. Então, o Stronger, ele é uma alternativa para essas mães, porque o Stronger pode ser utilizado por quem faz FAO. E isso é muito legal, gente. Isso é muito legal, tá? E a gente tem o Rescuer, que é o Deep Blue do Kit Kids, tá? Então, ele vai ser muito indicado para dores de crescimento, para depois de um exercício, uma criança que se exercita demais, ou a criança que não se exercita tanto, mas sei lá, foi num parquinho, foi num aniversário, em alguma situação que ela teve um pico de exercício, e assim como a gente, ela vai acabar sentindo a musculatura depois. Antes dela sentir, saiu daquele exercício interno intenso, passa o Rescuer na perna, no braço, para ela poder relaxar aquela musculatura e se recuperar, tá? Então é para passar no local que você acha que vai haver aquele desconforto, no local que a criança está relatando que está tendo desconforto, por exemplo, da dor do crescimento, tá bom? Um outro lançamento que a gente teve sensacional, maravilhoso, é o kit emocional. É o Emotional Aromatherapy. Deixa eu fazer um parênteses. O Kit Kids já está sendo vendido separadamente. Então, você consegue comprar os roll-ons separadamente, tá? O kit das emoções, você ainda não consegue comprar separadamente. Ele está sendo vendido só o kit mesmo. Mas tem uma explicação para isso, porque muitas vezes as nossas emoções elas são muito complexas, né? Então, muitas vezes a gente está pensando em um determinado sentimento, mas ele impacta a gente de várias outras formas e isso vai na sequência. Então, por exemplo, eu sofri uma perda e aquela perda ali eu perdi, Isola, não sou eu, mas eu estou dando um exemplo. Eu perdi o meu pai e eu tinha uma relação complicada com o meu pai. Então, eu não consigo eu não consigo digerir aquela perda, que seria um consolo. Mas por quê? Porque eu não consigo me perdoar pela relação que eu tinha com ele, que eu devia ter resgatado aquela relação antes dele ir embora. Então, eu preciso me perdoar, é o forgive, né? E assim por diante. Então, normalmente, a gente nunca tem uma emoção só, um aspecto só para trabalhar, tá? E como é que eles atuam? Eles atuam no nosso sistema límbico, sempre. Eu vou usá-los muito aromaticamente, também vou utilizá-los, claro, topicamente, mas o topicamente também vem com o aromático e eles vai atuar diretamente no nosso sistema límbico, que é o sistema é a parte do nosso sistema nervoso central, que é estimulada pelos aromas
e que cuida das nossas emoções. Então, por isso, vai ser muito importante utilizar esses óleos também no difusor, tá? Ou no difusor pessoal, ou no difusor de ambientes, tá bom? Eu tô sempre recebendo estímulos de visão, de audição, de paladar e pelo olfato. E aí, pelo olfato e todos esses outros estímulos, mas muito olfato, eu tô modulando meus humores, minhas emoções, o comportamento que eu vou ter em função disso, tá? E a atuação do meu sistema límbico vai gerar uma resposta química dos meus receptores. E isso vai impactar na fisiologia do meu corpo. E por isso que, às vezes, quando eu estou estressada, o meu corpo físico responde a isso e dá algum tilt, porque uma coisa está vinculada à outra. Então, a gente tem relatos de pessoas, por exemplo, que estavam com uma dor horrorosa na nuca e taca-lhe de Piblu e nada. E aí ela começa a se perceber que aquela dor que ela surgiu depois de um determinado evento que deixou ela se sentindo de determinada forma. E aí ela começa a tratar as emoções com os olhos do kit emocional e aquele nódulo consegue começar a se desfazer finalmente, porque não é uma questão física puramente. Tem muito do emocional ligado a isso, né? Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se analisa, a gente ganha a capacidade de conseguir cuidar muitas vezes do físico quando ele é uma resposta ao nosso emocional. Então, a gente cuida do emocional e a gente vê o reflexo no físico. E aí, o que vem nesse kit do Emotional Aromatherapy, tá? Vem o Motivate, que é um óleo para usar de manhã, principalmente quando a gente não quer acordar. Então, ele é bom para criança indo para a escola, por exemplo, ou estudando, ou tentando algo novo, para motivar você a querer aquele algo novo, né? Estimula a nossa autoconfiança, o Motivate. Então, você pode fazer o seu roll-on com ele diluído, roll-on para o seu filho com ele diluído, por exemplo, e manda para a escola e usa durante o dia quando você estiver estudando algo novo, quando você tiver, para você se abrir, se motivar, tá aberto para aquilo ali, tá? Temos o cheer. O cheer é ampliar a nossa capacidade de comemorar as nossas conquistas, né? Eles colocam aqui happiness in a bottle, que é a felicidade dentro de um vidrinho, né? Quando você precisa se alegrar. A gente tem o Elevation, que também é muito, muito, muito bom. Maravilhoso, eu adoro, uso ele todos os dias. Mas o cheer, ele é quando... Cheer é o que eles falam quando eles estão brindando, né? Então, é essa capacidade de brindar e comemorar alguma conquista. E, gente, comemorar as conquistas, mesmo as pequenas conquistas do nosso dia a dia, é muito importante. Porque se a gente não para a gente comemorar as nossas conquistas, grandes, médias, pequenas, a gente fica com a sensação de que a gente não está conquistando nada. Então, a gente está vivendo para quê? Se a gente está simplesmente deixando a vida passar, né? A gente perde a percepção do que a gente é capaz de construir, do que a gente é capaz de ter de resultado. E isso, às vezes, pode ir minando a nossa motivação. Pode ir minando a nossa paixão pela vida. Então, olha como é que as coisas estão interligadas, né? O passion é muito mais do que a paixão de libido, do que uma paixão sexual. Ele é paixão pela vida, pelo que está acontecendo, né? Então, é voltar o nosso brilho no olhar, para que a gente tenha paixão para executar as nossas tarefas do dia a dia, porque vale a pena, porque a gente se sente bem fazendo aquilo ali, né? Com isso, eu não estou, claro, dizendo que você nunca vai ter o seu momento de esbravejar. Todo mundo somos humanos, né? Mas, às vezes, a gente perdeu isso. Uma pessoa, por exemplo, que está num quadro depressivo, ela perdeu a motivação, ela perdeu a alegria, ela não vê nada para comemorar, ela não tem paixão pela vida, né? Pelo que está acontecendo ali, não estimula, ela não se sente estimulada por aquilo ali. Então, você pode, por exemplo, usar o Passion para fazer uma apresentação. Quando você vai experimentar alguma coisa nova, para você estar com o seu coração ali, colocando aquilo ali de uma forma visceral para os outros, naquela apresentação que você está fazendo, e você conseguir captar a atenção dos outros, né? E quando você vai experimentar algo novo, você tem que fazer aquilo ali com paixão, né?
Você tem que se entregar àquilo que está acontecendo, aquilo que você vai experimentar, para ser uma experiência genuína, de corpo e alma, para sair da mesmice, né? Vamos sair da mesmice, gente. A mesmice, né? Não é porque a gente tem rotina que a nossa vida precisa ser uma mesmice. De jeito nenhum. Tudo depende de como a gente enxerga aquilo ali que a gente tá, pelo qual a gente está passando, tá? Forgive, perdão. É um blend para a gente aprender a perdoar, a relevar, a se perdoar e, consequentemente, ter a capacidade de perdoar os outros, né? Cada vez que a gente não perdoa alguém, a gente se fecha. A gente cria uma carapuça, uma carapaça que impede alguns sentimentos de saírem e de entrarem, né? Então, o Forgive é muito bom para quem frequenta a igreja, para você passar quando você for para a igreja, para irmãos que estão brigando, ou para casais que precisam se perdoar para fortalecer aquela união depois, né? E porque na medida em que você vai usando o Forgive, você vai liberando camadas de proteção emocional. Então, vai usando o Forgive e vai sentindo que essas camadas vão saindo. A Natalie, a gente teve uma explicação com a Natalie Goddard, que é uma das grandes líderes da doTERRA, e ela foca muito no emocional. Ela diz que quando lançaram o kit emocional, ela ficou 2 meses usando o Forgive. E ela foi vendo que com o passar do tempo, ela foi conseguindo sentir e perceber coisas que ela já não era mais capaz. Por quê? Foi liberando essas camadas de proteção emocional. Ela foi desarmando. E na medida em que você desarma, isso não significa que você vai se desarmar completamente, que os outros vão se aproveitar de você. Não é isso. Mas você abre possibilidades. Hoje em dia tem tanta gente, eu conheço tanta gente, tantas mulheres e tantos homens dizendo que está tão difícil se relacionar. Quanto mais velha a gente fica, mais difícil é da gente se relacionar, ainda mais quando está solteiro, aí se separa e é ainda mais difícil você encontrar um novo companheiro, uma nova companheira. Por quê? Porque a gente está muito armado, a gente está se protegendo muito emocionalmente, a gente já levou muito na cabeça, claro, mas a gente tem que ter a capacidade de abrir uma brecha para o outro também, né? Se perdoar pelo que a gente fez em outros relacionamentos e não deu errado, e vamos embora, é vivendo e aprendendo. Extrai alguma coisa boa daquilo ali para o seu aprendizado e se abre para o novo, com paixão pela vida, né? Comemorando sim os aprendizados anteriores, por mais que não tenha dado certo mais, deu certo durante muito tempo, então comemora tudo que deu certo, agradece e vira a página, né? O consolo é bom para perdas, como eu disse, é um consolo mesmo, ele vem para te consolar, então ele é bom para perdas humanas, para perdas materiais significativas, né? Para términos de relacionamento, para pessoas que estão realmente num quadro de tristeza e descontentamento, porque muitas vezes tristeza e descontentamento vem com questões de relacionamentos passados, relacionamentos humanos, né? Passados. Pode ser marido e mulher, namorado, namorada, com algum amigo, com algum irmão. E isso vai acumulando dentro da gente, né? E a gente vai precisando de um colo mesmo de mãe, né? E por final, o peace, que traz paz para a alma, né? Ele, por exemplo, ajuda mães a lidar com questões difíceis com os filhos. Mães, às vezes, de autistas, de crianças que têm alguma questão física, emocional mais intensa, que a mãe está ali naquele dia a dia, vivendo aquilo ali, né? Ela precisa de paz, ela precisa, em algum momento, dar uma relaxada e encontrar aquela paz interior, né? E ajuda quem é perfeccionista, quem tem muita ansiedade, muita angústia, porque traz essa paz de você não ser perfeito. Ninguém é perfeito, né? Ninguém consegue tudo. As coisas não vão acontecer no tempo que a gente gostaria sempre. Então, vamos liberar essa ansiedade, vamos liberar essa angústia, vamos liberar um pouco desse perfeccionismo que não faz bem a gente. Então, como é que você usa, né? Vem uma mandala aqui de emoções. Então, você, de acordo com a emoção que você está sentindo, que você quer sentir menos ou que você quer sentir mais, você vai ver qual o óleo, qual o mix de óleos essenciais que é mais indicado, e você sempre tem uma escala, você está sempre entre 2, você pode usar os 2,
como você pode usar, experimente os dois e veja qual que você mais gosta e você pode começar por um e depois o outro, tá? Então, você vai definir sua emoção, vai escolher seu blend e depois você vai usar. Simples assim. E como que você vai usar? Vou dar algumas sugestões de como você vai usar, tá? De acordo com a Nathalie, de manhã é muito bom colocar embaixo do nariz, para já dar aquele estímulo para o nosso sistema límbico que a gente conversou lá na frente, né? Põe embaixo do nariz e põe nos pulsos, nessas regiões bem vascularizadas, né? Depois, à tarde, coloca na nuca, coloca na testa e coloca no seu coração. Coloca nesses pontos, na nuca, na testa e no coração. E coloca no difusor à noite. Então, tenha ele diluído para você poder utilizar ele topicamente durante o dia e depois você vai utilizar ele à noite no seu difusor. O Trim Shake. O Trim Shake. Desculpa, gente, só um segundo. Eu não sei o que aconteceu. Então, vamos voltar. Vocês estão vendo a minha tela direitinho, gente? Aqui. Tá, pronto. Então, o Trim Shake. O Trim Shake, ele é diferente. Uma coisa importante a gente dizer, tá? O Trim Shake brasileiro, ele é diferente do Trim Shake americano, tá? O Trim Shake americano, ele é simplesmente um complemento. O Trim Shake brasileiro, ele é feito para poder substituir até 2 refeições. A doTERRA teve que fazer essa alteração. Na verdade, ela não teve. Ela optou por fazer essa alteração na fórmula para poder atender a uma expectativa do povo brasileiro, que tem este costume de usar shake no lugar das refeições. Então, por conta disso, a doTERRA modificou um pouco a fórmula para que ele seja um substituto de até 2 refeições. E aí tem algumas coisas interessantes sobre ele. Ele tem, a fórmula, batendo ele com leite semi-deslatado, ele atinge até 216 calorias, tá? É uma formulação feita que ela é completa, com micro e macronutrientes. Ele tem 16 gramas de proteína, ele tem proteína do leite, whey protein, e ele também tem proteína da soja, tá? Porque eles pegaram 2 proteínas com alto valor biológico para que você tenha também a formação de colágeno no corpo e para que você não fique com a pele flácida na medida em que você vai perdendo peso. Ah, meu Deus do céu, a soja é uma vilã. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa soja do Trim Shake não é soja geneticamente modificada, tá bom? Pelo estatuto da doTERRA, eles não podem utilizar nenhum tipo de componente que tenha sido modificado geneticamente. Então, nenhum dos produtos da doTERRA vai ter jamais um componente que seja modificado geneticamente. E isso inclui a soja do shake, tá bom? São 28 gramas de carboidrato, 13 vitaminas, 11 minerais. Ele é rico em fibras, então ele dá saciedade. Eu tomei e fiquei bolada com esse negócio, porque eu fiquei muito tempo sem sentir fome nenhuma, só comi porque realmente eu sabia que estava na hora do almoço. E uma coisa muito importante é que ele é adoçado com stevia. Ele não é adoçado com frutose. Outros shakes que são adotados com frutose e muito adoçados. E isso é o principal fator que faz com que eles, no médio e longo prazo, comecem a afetar o nosso fígado, porque excesso de frutose detona o fígado. Então, por isso que a doTERRA usou stevia na adoção, tá? E tem uma outra vantagem, que é poder, então, ser usado, inclusive por quem é diabético. Porque a stevia pode ser utilizada por quem é diabético, tá bom? Então, hashtag fica a dica, tá? Então, ele é fonte de proteína, fonte de fibra, ele tem níveis equilibrados de vitaminas e minerais, ele faz uma substituição da refeição, ele é bom para controle de peso. Se você quiser ganhar peso, você vai tomar ele também além das refeições, tá? Você vai fazer as refeições normalmente e você vai
tomar o seu Trim Shake para ganho de peso. E uma coisa muito importante que eu não coloquei aqui, que eu devia ter colocado, é que ele tem na composição dele pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? Os pré-bióticos alimentam as bactérias boas do nosso intestino, que precisam estar muito bem alimentadas para o nosso intestino funcionar bem e a gente ter uma boa produção de melatonina, para que a gente tenha um bom funcionamento do intestino e para que a gente tenha uma boa ligação, porque a flora e a fauna do nosso cérebro, ela está intimamente ligada a essas bactérias do nosso intestino, tá? Então, é importante que a gente tenha, que são as bactérias que são, por exemplo, mortas quando a gente toma um antibiótico, que dá um monte de efeito colateral na gente, é em função também da matança dessas bactérias, que são bactérias boas e que a gente tem que mantê-las funcionando muito bem no nosso organismo, tá bom? DDR Prime. O DDR Prime, ele é um mix de óleos essenciais que tem como objetivo ser um reparador dos danos do DNA. Então, DDR significa um Damaged DNA Repair. É um reparador de danos do DNA. Gente, todo mundo tem célula danificada no corpo. Porque a gente respira. Porque a gente vive. E isso danifica as células do nosso corpo, é normal. O que pode dar um problema é quando isso começa a acontecer em profusão e quando essas células danificadas não são eliminadas pelo nosso organismo. E aí elas vão se acumulando e elas então vão se multiplicando com este DNA que está danificado e então a gente pode ter um câncer, por exemplo, tá? Então, o que o DDR Prime faz é combater isso. Combater os danos que são causados pela nossa alimentação, pela oxidação e pela inflamação do nosso corpo, que são normais do nosso dia a dia, tá? Ele possui, por exemplo, o frankincense na composição dele. E o frankincense já foi comprovado clinicamente que ele inibe a produção de mediadores celulares, ou seja, ele consegue suprimir a parte do DNA da célula que está danificada para que ela não se replique, tá? O DDR Prime ele também estimula a apoptose celular. O que é isso? É a morte das células que estão danificadas, para que elas não continuem se replicando, tá? Ele protege as células contra espécies reativas de oxigênio, ou seja, ele protege as células contra o estresse oxidativo, ou seja, ele evita que as células sofram qualquer tipo de dano em função de oxidação, tá? E como eu disse, altera a expressão das proteínas no interior da célula para que você consiga essa reconfiguração celular na hora que a célula for se multiplicar dentro do nosso corpo. O que tem dentro do DDR Prime? Todos esses óleos essenciais aqui, tá? Então, a gente tem olíbano, tomilho e capim-limão, que protegem o DNA. Tomilho ainda não tem no Brasil, tá? E eles protegem o DNA da célula. Eu tenho o cravo e o niaoli, tá? Que também, junto com o capim-limão, induz a apoptose celular, que é aquela morte das células que estão danificadas, para que elas não permaneçam no meu corpo e não tenham capacidade de multiplicação. E inibem o estresse oxidativo com a laranja e esse óleo de segureira aqui, tá? Então, ele é um composto de todos esses 3, 5, 7 óleos essenciais para juntos eles poderem proteger a célula, induzir a apoptose, e é interessante porque eles não induzem a apoptose de células que estão perfeitas, somente de células danificadas, tá? E ajudam a evitar o estresse oxidativo das células. Tá bom, pessoal? Então, ele ajuda muito crianças, por exemplo, com atraso na fala. Ele atua na nossa saúde hormonal. Ele ajuda no detox, na limpeza do nosso corpo e do nosso cérebro, tá? E nos Estados Unidos você tem ele em cápsula
e cada cápsula equivale a 4 gotas de DR-Prime, porque sim, nos Estados Unidos ele é liberado para ingestão também, tá? Aqui no Brasil a Anvisa ainda não liberou, mas nos Estados Unidos, na Europa, nos outros países, ele já tem a liberação para uso interno, tá? E no emocional, ele é um óleo que ajuda a experimentar o novo e a libertar de padrões ancestrais. Sabe aquela coisa que, ai, na minha família sempre foi assim. A minha avó, a minha mãe, eu e agora a minha filha, tá todo mundo indo pelo mesmo caminho. Não, se liberte desses padrões. Não precisa ser assim, tá? Não precisa todo mundo sofrer as mesmas coisas. Vamos libertar esses padrões, vamos romper isso e vamos criar um novo ciclo nessa próxima geração. Que tal? E Aeropalm. Gente, eu tô impressionada. E Aeropalm na pele é tudo de bom, tá? Já vou dizendo. Ele é uma combinação de óleo de Yarrow, que em português é o milefólio, tá? Ele é um óleo essencial e é combinado com óleo vegetal de romã. Então, o Yarrow Palm ele já vem diluído no óleo vegetal de romã, tá? Ele é óleo essencial de milefólio com óleo vegetal de romã. Ele é muito rico em beta-cariofileno, tá? Que nem a nossa copaíba, por exemplo, né? Ele é muito rico em beta-cariofileno por causa do óleo de milefólio. E o óleo de romã, o óleo vegetal de romã, ele traz pra gente 2 ácidos, um que é o ácido punício e o outro que é o ácido linoleico conjugado, que é algo bem específico, que se chama, em outras palavras, ômega 5, e que é super difícil da gente encontrar. A gente fala muito em ômega 3 e tal, mas ômega 5 é super difícil da gente encontrar e tem propriedades incríveis. Ele é super antioxidante, o Yarrow Palm, e ele traz um suporte para o nosso, para a gente ter um metabolismo saudável, saúde cardiovascular, do tecido cardiovascular. Então, ele é excelente para questões de pressão sanguínea e colesterol. Olha aí a galera que sempre pergunta da questão de pressão sanguínea e colesterol, tá? E deixa eu pensar aqui essa questão do suporte metabólico saudável. Por quê? Porque quando a gente está falando de metabolismo, muitas vezes a gente pensa só se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, está acima, está abaixo do peso, e isso tem a ver com metabolismo? Tem. Mas metabolismo é muito mais do que isso. Metabolismo é a capacidade do nosso corpo responder prontamente às adversidades que estão por aí, ao que está acontecendo dentro do nosso corpo. Então, gente, isso significa capacidade de resposta. O quanto que o nosso sistema imunológico vai conseguir responder, o quanto que determinadas glândulas vão conseguir responder a estímulos externos para que elas se regularizem, etc. Isso é ter um suporte metabólico saudável, é fazer com que o nosso corpo responda melhor ao que está acontecendo com ele no dia a dia, tá? E aí, como é que você vai usar o Yarrow Palm? Sugestão do Dr. Hill, tá bom? Lembrando que a Anvisa também não validou ainda para ingestão o Yarrow Palm aqui no Brasil, mas ele é um óleo que é muito utilizado também internamente fora do Brasil, em outros países onde a doTERRA já tem atuação, tá? Então, 1 a 2 gotas numa cápsula, 2 vezes ao dia para suporte metabólico. Você pode juntar com toranja, com canela ou com coriander para controle da glicose. Coriander ainda não tem no Brasil, tá? Não é o cilantro, é o coriander. E você pode usar, por exemplo, com olíbano e cedro para pele e fazer o seu próprio sérum com Yarrow Palm, olíbano e cedro para pele, para estrutura celular da pele, tá? Linhas de expressão, tá bom? Sinais da idade, textura da pele, tudo isso o Yarrow Palm vai ajudar a melhorar, tá? O que muita gente faz também? O Dr. Hill diz que todo mundo deve usar copaíba e frankincense todos os dias. Por motivos óbvios, porque o nosso dia a dia oxida as nossas células e inflama o nosso corpo. Então, frankincense e copaíba. Então, o que ele diz? Que você pode, por exemplo, usar o frankincense e o Yarrow Palm durante o dia e a copaíba à noite, antes de dormir, para ainda conseguir te ajudar um pouquinho na qualidade do sono, né? Tudo de bom. Então, você pode ir mixando esses óleos em momentos diferentes do dia para que você tenha esse suporte para o funcionamento do seu corpo como um todo.
E aí vamos falar da linha Verrage, que é a nossa linha de skincare, que é a nossa linha de cuidados faciais. Gente, o Verrage ele foi dermatologicamente testado e aprovado como anti-rugas. A Doterra demorou para lançar no Brasil a linha Verrage, porque ela estava fazendo comprovações clínicas para poder lançá-lo como anti-idade e anti-rugas. São 4 passos para restaurar a pele. A ideia é que a gente traga, e eu estou usando todo dia, eu estou sentindo diferença. E olha que eu nem uso os 4 todos os dias, mas eu tô sentindo diferença na textura da minha pele, nas linhas de expressão que eu tinha aqui. Como é que usa? Você lava. Esse aqui é o sabonete líquido, né? Assim, quando você aplica ele na mão, vem só um piquitinho e aquilo ali é suficiente, tá? A gente olha aquilo ali e às vezes acha que é muito pouco, que é muito caro, mas lembra que a gente sempre usa só um piquitinho, dura uma eternidade, tá? Então a gente primeiro lava e esse sabonete tem óleos de laranja, melaleuca e manjericão em maiores quantidades. Depois a gente tonifica, é um spray que a gente pode passar ou botar no algodão e passar, ou então a gente pode fazer de longe, tá? E ele tem óleos essenciais de ylang-ylang, coentro, palma rosa e cipreste. E uma dica aqui para quem tem costume de usar água termal, ele substitui a água termal. Então, isso é ótimo para você dizer para os seus clientes ou para os seus amigos que usam a água termal, que eles podem substituir por esse produto, tá? Que além de tonificar, ainda vai estar aplicando óleos essenciais na pele para você cuidar ainda mais da sua pele, tá? E aí tem o sérum, que é um sérum anti-idade, tá? Ele vem com os óleos essenciais de olíbano, lavanda, sempre viva, sândalo, mirra, rosa e numa composição de óleos vegetais de jojoba, macadâmia e oliva, porque os óleos vegetais também têm as suas propriedades para reconstruir o tecido da pele, as camadas mais profundas, e hidratando isso e voltando a ter tônus e tudo mais, tá? São óleos que você também encontra no Salubelle. O Salubelle, tanto que você lê, ali está escrito Verrage Salubelle, porque é como se eles fossem complementares, tá? O Salubelle, ele está mais concentrado, ele é o mix de óleos essenciais puros, e o sérum da Verrage já vem pronto diluído com óleo de jojoba para você usar diariamente. E a minha dica é, quando você for passar o sérum no rosto, coloca umas 2 gotinhas de Aeropol, mistura tudo na mão e passa. É o que eu tenho feito à noite, tá? De manhã eu não uso, porque o Aeropol ele é bem mais denso, mas à noite eu uso, tá? E por último, o hidratante, que é um hidratante anti-rugas. Ele tem óleos essenciais de gerânio, de zimbro e de espinheiro marítimo. E aí você pode usar tanto como hidratante final antes de dormir, para finalizar a hidratação daquela pele, e quanto como primer, para poder proteger os poros da maquiagem que você vai usar. E até ajuda a fixar um pouquinho a maquiagem, porque gerânio ajuda. Então, pode ver no blog lá das blogueiras que gostam de usar coisas naturais, etc., que todas elas falam de gerânio para fixação da maquiagem. Então, olha aí que maravilha você poder utilizar esse hidratante como um primer com todos esses benefícios, tá bom? Então, olha só, gente, só para vocês entenderem, isso aqui foram alguns dos estudos que eles fizeram com esse laboratório, tá? Para mostrar que suavizou nitidamente aqui, ó, as linhas de expressão e alguns sinais, tá vendo? Como é que estava a estrutura da pele inicialmente e depois uma estrutura bem mais rejuvenescida, com muito mais hidratada, muito mais jovem, né? Uma estrutura de pele mais jovem. E por isso a gente pode dizer que o sérum é o anti-rugas e o hidratante é um anti-idade, tá bom? Isso é muito bacana. E esses são todos os óleos essenciais que a gente está colocando a nossa pele em contato quando a gente está usando a linha Verrage, tá? Inclusive com óleos que não estão presentes aqui no Brasil ainda, como é o caso da rosa, e que se tivessem aqui, seriam caríssimos, tá? E aí, por final, eu queria falar do Hope. Gente, o Hope, todos os lançamentos que a gente falou até agora são maravilhosos, eu uso todos eles,
mas o Hope é um lançamento do coração. Porque é o primeiro produto que a gente tem no Brasil, cujo faturamento é 100% dedicado à Fundação Healing Hands. Então, o Hope, por conta disso, ele tem esse nome, que é esperança em inglês. Ele tem uma composição deliciosa. Eu adoro o Hope. Ele é para aqueles momentos em que você está buscando alguma coisa na sua vida, sabe? Tô repensando, tô buscando. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Gente, o Hope, ele traz uma sensação tão boa pra gente, tá? Ele não tem PV atrelado a ele. Não vai compor LRP, nada disso. Mas isso aqui, cada vez que a gente pede um Hope Touch, a gente está fazendo uma contribuição para o Healing Hands de R$104, tá? Isso é a gente trazendo esperança para dentro da casa da gente e para dentro da casa de outras milhares de vidas que são impactadas pelos projetos sociais que a Doterra desenvolve, que são fantásticos, são lindos e são um dos principais porquês que eu me apaixonei tanto por essa empresa e que eu estou aqui falando hoje com vocês, que eu queria fazer parte de algo maior. E a Fundação Healing Hands definitivamente transforma a Doterra em algo muito, muito maior. Então, eu recomendo, sim, muito, do fundo do meu coração, que vocês tenham pelo menos um Hope em casa, para que a gente possa contribuir pelo menos um pouquinho com a Fundação Healing Hands, para que ela continue atuando cada vez mais aqui no Brasil, porque aí uma verba que vai destinada para a Fundação Healing Hands do Brasil, para que possa ser ajudada, para que possa ser aplicada na comunidade brasileira. Gente, é um espetáculo, né? Vamos ajudar o nosso país, de todas as formas que a gente puder, né? Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vim fazendo aqui de coração e eu quero perguntar se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu mostrei aqui para vocês. Podem colocar no chat se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Eu vou esperar uns minutinhos para vocês poderem colocar. Sem perguntas? Maravilha, então, pessoal. Eu agradeço demais a presença de vocês, tá? E um beijo. Opa! Por favor, qual o tempo de uso dos ingeridos e qual o tempo de descanso? Neuza, não trabalhamos com tempo de descanso na Doterra. Os nossos óleos, eles são puros e eles são completamente metabolizados pelo nosso corpo. E a gente não cria, não fica nenhum tipo de resíduo no nosso corpo. Ficaria resíduo se não fosse totalmente natural. Ou se, obviamente, eu tivesse uma sobrecarga, mas ninguém está falando de uma sobrecarga, a gente está falando de 1 ou 2 gotas diariamente. E isso o nosso corpo absorve completamente, tá? Não fica nenhum tipo de resíduo que seja necessário um tempo de descanso, tá bom? De nada, imagina. Disponha. Pessoal, muito obrigada.